Olha, a Confederação Nacional da Indústria estima que o setor perca 500 mil empregos no Brasil por conta do aumento de importações de produtos de até $50 que ficam livres de impostos por conta daquela alíquota zero que foi mantida pelo governo federal. Eu conversei com o pessoal da Confederação Nacional da Indústria e eles me explicaram o seguinte, que de 2013 até 2022, o montante de importações passou de 800 milhões de dólares para 13,1 bilhões de dólares. Muito. O resultado atual representaria 4% de todo o montante de importações, ou seja, isso já começa a fazer algum efeito na indústria brasileira e por isso a preocupação com a perda de empregos diante da competição desleal com as indústrias lá fora. De que forma que vocês então olham para esses números e para a medida que está sendo adotada pelo governo federal, Gustavo Segré? Eu sou contra a não cobrança de tributos. Por quê? E manifestei essa minha opinião precisamente porque é uma concorrência desleal em função de quem produz aqui no Brasil. Quando você tem um produto do outro lado do mundo, você está comprando parte dos insumos e a mão de obra daquele lado. Se for uma questão da China, tem alguma discussão em relação às leis laborais, às leis trabalhistas da China. Mas esse produto, sendo feito aqui, paga um monte de tributos. Quando você traz esse produto, existe um imposto de importação que serve para equacionar precisamente as diferenças de produtividade. Quando você não cobra, e muitas vezes não cobra porque tem algumas falcatruas no meio, como, por exemplo, inventar que está sendo enviado por uma pessoa física, que não está sendo importado, chega no Paraguai, passa por a Ponte dos Milagres, que não é a Ponte da Amizade, é a Ponte dos Milagres, em que entra uma coisa na ponte, sai outra coisa na ponte, mas isso é contrário à liberdade do mercado que estabeleceria que pode concorrer, desde que todos paguem o que devem pagar. Não pagando imposto de importação é concorrência desleal. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês entendem sobre uma informação que foi passada também pela CNI, de que e aí é uma informação que eu trago aqui para vocês, inclusive de bastidor, que o presidente da Confederação Nacional da Indústria fez uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ficou subentendido ali que o governo federal não quer desagradar a classe média. Ou seja, a classe média é a que mais consome esses produtos de até $50 e que por isso o governo não queria tacar o dedo nisso aí. Só que o que a Confederação Nacional da Indústria menciona é, tá bom, o governo federal vai atender a essa vontade, entre aspas, da classe média. Só que ao fazer isso, essa classe média está contribuindo com os empregos lá fora e deixando de contribuir com os empregos aqui dentro, Alan Gani. Olha só, eu vou discordar do Segré e concordar com o governo. Estamos mal. Por quê, Gani? Porque eu acredito que até $50 você está excluindo, né? Se você colocar um imposto, os ganhos de produtividade aí do comércio mundial ou de outras economias para essas pessoas, para a classe média baixa e a população mais pobre. Eu concordo que a indústria nacional, ela sofre bastante, mas a gente tem que atacar aí as raízes do problema. E quais seriam as raízes? Então, taxas de juros muito elevadas, que não vai reduzir na canetada, mas com a redução do tamanho do Estado, bom controle inflacionário, melhorar a produtividade da indústria com ensino mais Eu vi que você fez um adendo aí na taxa elevada de juros, porque você é uma pessoa, sabe por quê? Porque ele é uma pessoa que sempre defende a taxa básica de juros aqui. Agora ele está falando que o problema da indústria é mais profundo por causa da taxa básica de juros. E aí, o que você quer explicar aqui agora? O que eu quero dizer é que o Banco Central vem fazendo um bom trabalho, que não basta, não tem que reduzir a taxa de juros na canetada, mas reduzir o tamanho do Estado, o bom controle inflacionário, aumentar a produtividade, quer dizer, atacar as causas e diminuir as fraudes, que tem muita gente, né, que aproveita dessa brecha para utilizar como um comércio e não vai para a pessoa física. Então tem que diminuir esse tipo de fraude. Mas aí eu discordo do Segré e tô com o governo nessa. E você, Felipe Monteiro, tá com quem nessa? Eu tô com o governo também, né? Foi uma decisão acertada. Ou seja, tivemos uma concordância entre Monteiro e Gani no final deste programa. Fala, Monteiro. Pelo menos uma, né? O que a gente tem que discutir, que eu acho importante se discutir, é porque a nossa indústria é tão ineficiente e com alto grau de competitividade, com baixo grau de competitividade. A gente tem que discutir, né, não mais protecionismo, não mais subsídio. A gente tem que discutir como é que a gente faz a nossa indústria ser mais eficiente. Como a gente cria um parque industrial robusto, tendo em vista que os últimos governos pioraram a crise da indústria,
teve desindustrialização no Brasil. Concorda comigo? Ele tá batendo palminha aqui. Eu não concordo com nenhum dos dois. Por quê, Segré? Vamos lá, então. Sabe como finalmente o nosso Buda levantou. Fala, Segré. Agora fiquei bravo. Por quê? Sabe como consegue isso? Diminuindo impostos. Tributos para baixo. Como consegue diminuir impostos? Como o Alan sempre menciona. E nós defendemos isso. O tempo tá diminuindo acabando. o gasto público. Mas quando você compra um produto num site que sai $2 e você não consegue produzir por menos de 4, tem trambique no meio.